Olá, meus irmãos e meus amigos do canal Retorno da Glória, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e que a presença do Espírito Santo encha os seus corações com o santo e divino amor. Amém? E meus queridos, antes de irmos para o nosso assunto, eu peço que vocês deixem o seu like e ao final do vídeo façam também um pequeno comentário e todos aqueles que tiverem um pedido especial de oração, deixe seu pedido, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui no canal. E é claro, unam-se a mim em oração, para que Deus responda, segundo a vontade dele, cada uma das petições que estão sendo feitas diariamente aqui, ok? Veja, dias atrás, o universo da genética esteve bem agitado porque pelo menos 3 times diferentes de cientistas anunciaram o desenvolvimento de modelos de embriões humanos sintéticos em laboratório. Pois é, parece filme de ficção científica, mas não é. Queridos, esses 3 grupos que estão correndo aí atrás dessa proeza, deles 2 afirmam ter conseguido avançar com o crescimento dos embriões sintéticos até o equivalente a 14 dias de um embrião natural. E, embora os cientistas estão enfatizando que o material criado em laboratório não poderia ser utilizado para gerar uma vida, mas tão somente está sendo produzido para resolver problemas genéticos ou mesmo de abortos espontâneos, a verdade é que essas descobertas já estão provocando bastante controvérsia com relação aos aspectos éticos desse tipo de trabalho científico. Bom, o primeiro anúncio que ganhou toda essa atenção mundial foi de um grupo vinculado a uma universidade no Reino Unido durante ali a reunião anual da Sociedade Internacional para a Pesquisa de Células-Tronco. E na mesma data, um outro grupo, só que liderado por um Instituto de Ciência de Israel, também publicou um artigo afirmando ter atingido resultados ali bem semelhantes ao que foi conseguido no Reino Unido. E ainda durante a reunião anual da Sociedade Internacional para a Pesquisa em Células-Tronco, um terceiro grupo, também do Reino Unido, afirmou que conseguiu ir além dos demais pesquisadores, criando então um modelo de embrião humano e replicando parte do estágio da 3ª ou da 4ª semana de gestação. E está escrito: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Como estudantes da palavra de Deus e das profecias de Daniel e também do Apocalipse, nós sabemos que ao anjo dizer para o profeta Daniel que o saber nos últimos dias multiplicaria, na verdade, ele estava se referindo mais especificamente ao saber ou à multiplicação do conhecimento referente à parte do livro de Daniel que havia sido selada e que só seria compreendida no tempo do fim. Contudo, vemos no decorrer da história que, juntamente com a multiplicação do saber da profecia, também se multiplicou o saber da ciência. A partir de 1798, com a prisão do Papa Pio VI, cremos que o tempo do fim se inicia, pois a profecia de 1260 anos de perseguição papal se encerra e as profecias do capítulo 24 do livro de Mateus começam a apresentar o cenário dos últimos acontecimentos antes da volta de Cristo. Mas, embora o tempo do fim tenha se iniciado em 1798, o período mais solene do tempo do fim se iniciou após 1844, depois que Jesus inicia a sua obra de expiação no santuário celestial. E meus queridos, quando dizemos que a multiplicação do saber ou a multiplicação da ciência não se refere apenas ao mais profundo conhecimento do livro de Daniel, mas também ao aumento e à expansão do conhecimento científico, a própria história nos confirma isto, porque um pouco antes de se iniciar o tempo do fim em 1798, estava se iniciando a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a qual começa ali em 1760, e poucos anos depois, de 1844, quando o movimento adventista teve mais profunda e completa compreensão das profecias de Daniel, as quais haviam sido seladas, iniciou-se a segunda Revolução Industrial no ano de 1850. Portanto, ao anjo afirmar para Daniel que a sabedoria iria se multiplicar, podemos afirmar que isso dizia respeito primeiramente às profecias de Daniel, mas também falavam sobre o conhecimento científico. E, irmãos,
Assim como o aumento da sabedoria e do conhecimento a respeito das profecias de Daniel, houve um aprofundamento e um reavivamento da verdadeira fé cristã, porque o próprio Espírito de Profecia nos afirma que nunca houve na história um reavivamento tão grande, tão profundo, depois do Pentecostes, como aquele reavivamento que aconteceu em 1844, da mesma forma. Ao se iniciar a Revolução Industrial, também houve um aprofundamento no ateísmo. E assim como no tempo daquele grande reavivamento em 1844 e posteriormente a ele, os homens desejaram ter um caráter mais semelhante ao caráter de Deus para poder receber o selo do Deus vivo, da mesma forma. Com o ateísmo, os homens intelectuais passaram a não sentir necessidade de Deus e, além de ridicularizar a fé dos cristãos, a falsa ciência começou a se sentir como verdadeiros deuses sobre a terra e começaram a almejar esse divino status diante dos homens. E já fazem alguns anos que o Yuval Harari, que é um famoso ateu, escritor e também historiador, ele tem dito que podemos ser verdadeiros deuses e até mesmo melhores do que o Deus da Bíblia. Bom, o conhecimento da profecia se multiplicou entre o povo de Deus, contudo, o conhecimento da ciência também se multiplicou. E hoje temos visto, mesmo entre o nosso povo, intelectuais que não mais acreditam nos 7 dias literais da criação e intelectuais que passaram a desmerecer, até mesmo debochar do espírito de profecia. Queridos, assim como a ciência de hoje quer criar vida sem se utilizar dos métodos deixados por Deus, a igreja, por se orgulhar do seu conhecimento acadêmico e teológico, quer gerar vida espiritual e salvação sem o método tradicional que Deus deixou. Confiar tão somente no assim diz o Senhor. Amigos, as Sagradas Escrituras nos dizem que devemos crer no Senhor, porque dessa forma estaremos seguros, e devemos crer nos seus profetas, porque assim prosperaremos. Maldito é o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força. O multiplicar da ciência tem feito com que os homens tragam maldição sobre si mesmos, porque eles acreditam que este mínimo conhecimento que eles possuem significa alguma coisa comparado ao conhecimento daquele que é onisciente. E da mesma forma, por se multiplicar o conhecimento teológico e os vários cursos voltados para a teologia, muitos intelectuais do nosso povo e de toda a cristandade têm confiado na força do seu próprio braço, ou seja, naquilo que eles supõem ser o verdadeiro conhecimento da Bíblia, e por causa disso estão trazendo sobre si mesmos e sobre outros maldição. Então, não queremos ser considerados malditos? Fiquemos com a palavra de Deus e o espírito de profecia, porque desta forma estaremos seguros e prosperaremos espiritualmente. Vamos, queridos? Nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, o homem tem confiado em sua própria inteligência, embora estão avançando em seus feitos, cada vez se tornam mais distantes da fonte da vida e, dessa forma, a sabedoria deles se resume em terrível tolice. Senhor, não nos deixe ser sábios aos nossos próprios olhos por conta do nosso conhecimento teológico, mas nos dê humildade para que recebamos do Senhor o discernimento espiritual e assim venhamos a prosperar segundo os seus olhos. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês ainda não estão participando da nossa jornada de 21 dias em busca do derramamento pleno do Espírito Santo, na próxima tela é só clicar no quadradinho que vai ficar no canto direito do vídeo e vocês serão redirecionados para a nossa jornada de 21 dias, ok? Um grande abraço a todos e fiquem sob a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.